Brasil e Japão, chegou a ter ingresso de R$ 160.000 lá dentro. O mais barato custava R$ 5.000 para entrar. E ali custava alguma coisa para jogar na rua? Para assistir? Não. Então, o que eu quero falar com isso? O processo obsessivo acontece desde a mais simples situação a um processo de industrialização, onde se tira dinheiro em massa, da mesma energia que acontece num pequeno lugar. Fico pensando no japonês que pagou 160 mil para ver o jogo. Viu? Não, brasileiro também. Pelo menos ganhou, né? Mas brasileiro... Podia ver em casa com esse dinheiro na poupança, né? É. Mas, meu irmão, deixa eu falar sobre essa questão das organizações. Então, a gente vamos entrar daqui a pouco nas realidades paralelas, mas o que eu vejo, por exemplo, um grande evento que tem uma predisposição a terem pessoas que vão ter um consumo exacerbado de substâncias e tudo mais, ele tem uma organização paralela no campo da obsessão. E essa organização, ela vai desde do cidadão que é influenciado aí lá, mas em um nível mais profundo, dentro dos organizadores físicos de certos eventos, existe uma ligação de que nível para que todos esses eventos aconteçam? No final, é uma grande união, entre aspas, tipo, união pro mal, mas assim, união. Existe uma troca de interesse muito grande do ser humano. O ser humano, ele gosta de angariar, de conseguir, de movimentar, de trazer, independente de onde ele vai tirar dinheiro, de como vai ser o recurso, eu não tenho culpa se você vai gastar R$ 160.000 para ver a Copa, não quero, eu tô ali, você paga se quiser, só que eu sei que tem uma demanda, e eu consigo fazer com que aquilo aconteça de uma forma tão incrível que aquilo vai ser gasto. Então existe um processo muito forte. Você concorda que a Copa do Mundo é, independente de ser positivo ou negativo, uma energia forte? Uma massa. Muito forte, cara. Cara, quem que não vai ver a Copa do Mundo? A gente vai ver, cara, mesmo a gente. Quantas pessoas... E tem, tá? Não vou ver isso porque não tem interesse. Tá? Tem pessoas que estão em outro Quando você universo. vê, você já está assistindo. Exato, porque é uma massa, aquilo leva você. Então aquilo leva uma quantidade de energia, de você ver no patrocinador, cada hora que você está assistindo uma propaganda de betting, você está dando dinheiro para aquilo que está acontecendo, é uma massa incontrolável. Por isso que são tão caros as propagandas, como até em cada detalhe, tá falando que até aquelas pausas para hidratação da coisa lá, a quantidade de dinheiro que não ganha-se ali. Então, porque nosso tempo é precioso. Então, a máfia funciona assim, desde o espírito até aqui. Como que nós fazemos para mover uma energia muito forte e ninguém consegue escapar, ou quase ninguém consegue, ou fazer com que daquela massa nós tiremos o máximo de recurso possível, que é exatamente esse pensamento. Então, quais são os momentos que isso acontece? Quando existe um processo energético muito forte. Então, para o astral, o que é dinheiro para eles? A parte inferior do astral, só existe o astral inferior por causa da energia do corpo físico. Ninguém está preocupado com você. Aliás, você não existe. Só importa você e seu dinheiro aqui. Eu estou falando alguma mentira? Não. No geral, é um número. Frio cai no chão e deita ali na frente para você ver. O cara passa duas, daqui a pouco você está sozinho, nem parente passa para falar com você, deitado no chão. Então, assim, a massa é a mesma coisa no astral. Então, o que eles fazem? Controlam o sistema energético, através do sistema mental. Quanto mais a mente está presa numa coisa que leva a questões emocionais, seu corpo ele libera sensações quando tem emoção. E essas sensações, elas são, apesar de não serem para a gente, é isso que são vendidas na Copa do Mundo. O que eles vendem para a gente? A sensação. Brasil, sou não sei o quê, vai lá torcer, gritar. Aquilo é uma energia. Só que essa energia, entre aspas, ela não é usada pelos capitalismo. O que faz é a sua força de dinheiro que você trouxe de algum lugar que você levou para aquele lugar. No astral é exatamente essa energia que pega. E vem no futebol, né? O futebol acho que tem um negócio diferente, porque tem Olimpíadas também, que é mundial, mas na Olimpíadas não movimenta tanta gente quanto o futebol. Futebol né? é muito forte. Futebol é uma coisa que é natural, não é natural. Só que você pensa, é negativo? Não necessariamente. Mas a energia de choro, de agonia, de ansiedade, de morder. Quantas crianças agoniadas, quantos adultos aí brigando, dando soco, mordendo, e falando, gritando com o técnico, e falando. Porque só vai ganhar uma, o resto vai todo mundo ficar nervoso. Você viu o cara de Gana lá que jogou um feitiço no cara lá? Só um de 48 times, só um
vai ficar feito, todo o resto vai gerar energia de ansiedade e agonia. O vice não fica Tá menos entendendo? feliz E esse do que o que próprio, ficou em quinto. esse próprio que vai ganhar, a torcida desse país vai gerar ansiedade até o último jogo. Imagine o Brasil na final com a França, um exemplo, que é uma coisa que nós esperamos que aconteça. Para a gente levar ele, que leve nossa energia, tá tudo bem, né? Mas é exatamente isso. Essa energia, ela é minada fortemente. Cara, eu vi uma coisa no astral, eu tinha uma experiência fora do corpo. Foi assim, eu fui levado numa... E é difícil você ver isso com esses olhos. Imagine que você saia daqui e vá numa indústria de queijo. Ele é uma coisa no meio de um universo, porque só existe queijo, não existe indústria de microfone, de mesa, de computador, de óculos, de camisa. Existem diversos grupos gigantescos, poderosíssimos, de tênis, de Copa do Mundo, Nike, Adidas, é de um monte. Ali é a mesma coisa. Eu fui num local fora do corpo que tinham queijos até o teto. Nunca tinha visto tanto queijo assim. Parecia um container de queijo, tamanho. E ele falou assim, cara, para mim, não tem gosto ainda. Pode pegar. Realmente eu peguei, não tinha gosto. Eu provei, não tinha gosto. Isso aqui vai ser o seguinte. Quando nós tivermos são desviadas energias dos seres humanos, existe um processo bioquímico, a gente transforma a energia deles e faz com que isso aqui ganhe gosto. E aí, o que acontece? Nós fizemos essa empresa específica aqui, cara, esses caras me falaram isso, não sei se foi mentor, não sei quem foi, e existe troca. Aqui nós vendemos o queijo, o cara dali da frente nos passa carne, o outro da frente é uma troca. Então, se você participa de alguma dessas empresas, facções, entre aspas, você está bem. O astral inferior, a maioria é pobre. Igual aqui. Maioria. Pobre com fome. Você só fica bem se você... É o sistema. Como é que você faz para não ficar pobre aqui? Você tem que entrar no sistema. Como é que é o sistema? Ou você vem fazer um podcast desse, ou você vem estuda medicina, você vem vender dinheiro, ou você vem passando concurso. Você entra no sistema. Você é forçado a entrar. Lá no astral, porque no astral, se você parar para pensar, você morre para aqui, mas você nasce lá. E a realidade, estranhamente, não vem uma coisa, não vem... você não entende por quê. Continua tão frio ou pior do que aqui. Você só fica mais estampado. Então, as máfias, elas são assim, tira-se dinheiro de carnaval, de quanto mais a intenção da humanidade, por isso que existem grupos específicos no mundo voltados só a fazer a humanidade ter reações emocionais. Raivas, brigas, discussões políticas, divisões, tudo que nós dividimos gera energia, tudo que gera, por exemplo, a Copa do Mundo, por mais que seja legal, cara, não deveria ter tanta divisão. Você não é brasileiro, você é do mundo, cara. Qual o problema? Só que a gente cria um bairrismo tão forte, por que você não pode torcer pro Japão? Não posso, porque o meu é melhor, eu nasci aqui. Você nasceu aqui nessa vida e na outra, você faz como? Você vai torcer pro Japão, então, na próxima? Então é uma coisa difícil de entender o quanto nós somos colocados à divisão e quanto isso gera uma energia de confusão, né? E essa energia, por exemplo, que você falou, né, que são coletadas, né, às vezes a pessoa, ela xingou no trânsito ali e não está ciente que também foi coletado. Mas, na verdade, não coleta ali, é uma frequência. Muitas pessoas no trânsito de São Paulo estão discutindo com raiva. Cara, às vezes eu mudo a frequência. Sabe como é que eu mudo? Eu começo eu percebo que você não tem o que fazer. Você sai de manhã cedo, você sai nessa frequência já. Eu começo a andar mais, por isso que eu saio mais cedo sempre. Sempre eu saio mais cedo. Se eu vou chegar pelo menos meia hora, uma hora antes, em qualquer lugar que eu for, porque eu não gosto de ir agoniado. Então, eu vejo o mundo passando, eu começo a pensar que a frequência não tá legal. Eu falo, não, eu vou freando, eu vou deixando passar, eu vou começando a ser gentil. Aquela agonia, ela passa na frente, assim. Eu fico mais atrás, mais tranquilo. Eu consigo não entrar, porque é daí que eles pegam energia. Essa energia, ela sobe como se fosse um gás e fica num lugar específico, assim. Eles coletam dali. Eles não vão nas pessoas. Quem coleta do seu corpo é o obsessor. Eles coletam o intenção. É que nem dinheiro. Você acha que a FIFA sabe que é você que está pagando? Ela não sabe nem quem é você. Ela pega a massa lá já. É assim que é o mesmo processo. Eles conseguem fazer isso de uma forma industrializada. É muito complexo isso, né? Porque a gente está entrando em camadas, né? Por exemplo, a gente falou das realidades paralelas, né? E às vezes as pessoas elas pensam nesse assunto e elas ficam doidas, cara. Porque nós dois conversando aqui. E existem pessoas que já estão preocupadas numa versão que está conversando em um outro espaço-tempo, né? É.
E como é que funciona isso dentro do cadenciamento que envolve também a projeção astral? Porque às vezes você já até falou que tem experiências que você teve que você não consegue explicar de forma científica, espiritual, de nenhuma forma. Tem umas coisas. A gente não tem controle sobre algumas coisas, a gente vai continuar sem ter. Por exemplo, a gente está conversando aqui agora, eu não sei quem que está passando bactéria ou vírus para quem, você está fazendo mutualmente, é o que está acontecendo. Então é incontrolável. Algumas coisas são incontroláveis, não tem o que fazer. Você está respirando oxigênio, está vindo energia de rádio, a gente não tem controle. E tem coisas que existem que parecem que a gente não vai entender, a gente não vai ter controle. Bom, eu saí do corpo algumas vezes e a gente sempre tem a ideia linear das coisas. Por exemplo, eu estou aqui, eu deitei, eu saí do corpo, fiquei um tempo lá, voltei. Essa é a ideia cronológica das coisas. Só que algumas coisas começaram a acontecer que me fizeram questionar. Questionar tempo, questionar análise, questionar outros pontos e ver que interessante. Eu fui fazer Cara, cada coisa que eu falo, cada vírgula, eu prefiro ser banal e simples do que qualquer tipo de padrão de mentira. É uma coisa que eu sou muito cuidadoso, até para poder ter essa sensação de realidade comigo mesmo. Fui fazer uma prova na UnoOeste de transferência para a faculdade, lá em Guarujá. Só que quando eu passei lá, eu morei nos anos 80. Eu me mudei em 85 para Salvador com a minha família, e eu passei numa região, eu até fui lá, que eu morei quando era criança, então eu tinha uma sensação muito forte, mas muito forte de retorno. Enquanto eu fui lá, eu até fiz um vídeo lá, porque que sensação forte que eu tô de como se estivesse nos anos 80 e tal. Beleza, eu fui para casa, fiz a prova, subi para São Paulo de novo, mas nesse dia que eu dormi, aconteceu uma coisa que me deixou pensativo, até me lembrou aquele livro, o filme Em Algum Lugar do Passado. Você lembra, já assistiu o filme? Que é sobre O Christopher, alguma coisa, o super-homem lá. Christopher Reeve, né? River, Nossa, ele essa consegue, eu não vou falar porque as pessoas não podem Não, dar, é muito antigo, mas ele cara. volta no tempo por uma sensação que ele busca. Você lembra que ele tenta fazer? Ele simula uma sensação e consegue voltar no tempo, tá? E isso aconteceu comigo. E eu acho que existe um livro. Esse filme foi escrito em cima de uma teoria quântica, estranhamente. E eu acho que eu fiz isso. Eu fiz tão forte aquele dia, cara, eu saí do corpo. Rafael, eu não sei como foi aquilo. E de repente eu estava num lugar estranho, eu peguei voo, e eu estava, Monza, era Brasília, não nem Monza, Brasília, Fusca, Belina, carros antigos, Landau, que ainda tinha bastante, antigos, cara, Corcel, e eu vou em cima daqueles carros assim, velhos, e eu falei, meu Deus, e a cidade antiga era São Paulo, alguma coisa assim, que eu estava aqui. Aí eu falei, cara, que estranho, eu tô lúcido. Cara, eu tava acordado, mais do que eu tô aqui agora. E eu falei, eu tava tão lúcido que eu questionei. Tem uma coisa estranha. Aí eu parei, tinha um cara na rua. Era um brau ali, tava na região inferior, tá? E eu desci, eu peguei o cara na minha frente, o cara tomou um susto, porque eles não estão acostumados a ver ninguém voando. Eu falei, cara, para um pouquinho. Eu falei, você tá aqui? Eu falei, tu, que ano é esse? Ele falou, 1984. Ele falou para mim, você tem certeza? Eu tenho certeza, 84. Você tá aqui, você é espírito, você sabe que morreu? Eu falei, sei. Que faz sentido, eu saí do corpo, eu fui para o astral de 1984. Aí eu peguei esse cara, voei comigo e continuei conversando com ele voando. Eu entrei num shopping com ele voando. Dentro do shopping eu comecei a olhar as lojas antigas. E eu não entendi como que aquilo foi possível. Em algum momento eu perdi a consciência, acabei voltando, lembrando perfeitamente da lucidez. Eu sei o que é projeção astral e o que é sonho lúcido, que é por causa dos anos de experiência. E eu fiquei pensativo. Eu voltei no tempo ou foi um processo meu inconsciente lúcido? Quer dizer, como que eu fiquei inconsciente tão lúcido? Beleza, faz sentido se eu voltei ao tempo que eu não conseguiria acessar o físico porque eu estava no corpo astral. Então eu acessei o astral daquela época por uma conexão. Eu fiquei pensando, será que existe várias coisas? Será que existe aquele lugar? Aqui mesmo, mas um local que as pessoas viram, tipo 1984, acreditem nisso? Será que é um local ilusório, onde eu fiquei, apesar de lúcido, vendo aquilo que eu mesmo tinha criado, tá? Ou se eu voltei no tempo mesmo? Porque alguma das três coisas aconteceu, isso eu não tenho a menor dúvida. Uma reação entre meu cérebro e consciência. Então, eu não vi outro Saulo, outro nada disso, eu não sei dessa parte. Mas aconteceram já algumas coisas de realidade paralela e você passa a pensar que o tempo não existe. O tempo ele é o proporcional aonde você está. Se você, por exemplo, pousa aqui agora, você vê o passado
ali nos anos 2000, e o futuro que está por vir nos anos 2030 agora. Então, é assim que você enxerga o tempo. Daquele local, eu estava ali, era tão forte que parecia que aqui era futuro. A sensação que eu tive era essa sensação quando eu estava lá. Era uma sensação de presença naquela local. Eu não estava ali voltado ao tempo. Eu estava em 1984 e até a minha sensação de futuro, ela foi 2026 para mim, por exemplo, os carros já estavam voando. A sensação que eu tinha era essa quando eu estava lá. Então, por isso que eu acho que existem entrelaçadas que a gente não consegue entender ainda, e a projeção astral, ela meio que abre isso. Você estava, então, você se identificava como o Saulo do presente, num espaço-tempo, digamos que lá no passado, nos anos 80, só que você tinha referências do que existia ali, né? Isso daí é algo que é interessante. Mas também poderia ser a possibilidade de estar num espaço-tempo, vamos dizer, anos à frente. Até que você falou que sentiu que você lá, você tinha a sensação de estar no futuro aqui, né? E se fosse uma sensação, por exemplo, Saulo 2026, não sei se já aconteceu contigo, mas você acessou, sei lá, 2050. Eu sempre pensei sobre isso. Por que não aconteceu comigo? Por que eu não fui ao futuro? Eu já fui de outras formas, assim, rapidamente, assim, e depois a gente conversa sobre isso. Mas não assim de você... Eu acho que existe uma incapacidade cerebral também. Quer ver? Existe uma teoria quântica de que o cérebro não consegue ver uma coisa que ele nunca acessou. Isso, inclusive, explica por que nós somos tão... que é tão difícil trazer as coisas tecnológicas e o que for do astral. Tem uma teoria que quando os portugueses chegaram aqui, ali na região de Porto Seguro, ali, na Bahia, os índios que viram pela primeira vez, eles não conseguiam ver as caravelas, eles nunca tinham visto, entre aspas, é uma teoria quântica, que eles até viram a água balançando, viram uma madeira estranha, uma árvore, eles não sabiam o que era. A mente não conseguia ver aquilo que isso é uma coisa que realmente é explicado pela ciência, do que o cérebro não consegue. Então, há uma certa impossibilidade de fazer algo que não foi visto ainda, o cérebro faz isso. Então, mesmo que você saia do corpo e veja o projeto astral meio que experiente, eu sempre digo que ele faz essa análise muito fria. Olha, eu saí do corpo, eu tive uma experiência, aparentemente foi isso que eu consegui trazer, mas eu não sei o que eu distorci, porque o cérebro ele é conveniente. Ele não conhecendo uma determinada coisa, ele aproxima para o que dá. Por isso que eu não sei dizer, assim, a dificuldade. É possível, sim, tá? A quebra de tempo e espaço, mas acho que a impossibilidade é de rememoração. Eu acho que isso é interessante até para as pessoas que às vezes têm alguma experiência e descrevem, anjo, ou então orixá, ou alguma coisa, mas elas não conseguem descrever exatamente uma forma. Às vezes falam de olhos, às vezes falam de cores, Sim. Às vezes falam, até mesmo eu, tá? Vou falar, quando eu tive e senti que era essa frequência, eram com cores. Porque eu sei o que são cores aqui, né? Eu tô acostumado. Só que existem pessoas que descrevem de formas geométricas, mas sempre são coisas que você consegue mapear, né? Talvez não estejam vendo aquilo. É isso que eu sempre raciocino. Existe o livro Iniciação Viagem Astral, tem um espírito chamado Padre Galeno, inclusive indico ler muito esse livro do João Nunes Maia, tá? Psicografia dele, Iniciação Viagem Astral, pelo espírito Lancelin. Tem um momento que o Padre Galeno sai do corpo, ele vai tentar tirar pessoas do corpo, tá? Tirar do corpo. E as pessoas evangélicas e católicas pensavam que ele era Jesus. Aí ele fala, não, filho, não sou Jesus, não, querido. Longe de toda essa situação. Mas eles pensavam. Então, assim, a referência era, na hora que você está fora é uma coisa, você pode ir psicologicamente induzir, porque você tem uma limitação consciencial, o seu corpo astral não tem. Ele veria. Mas existe uma outra coisa. Porque o psicológico é tudo. Quando você retorna ao corpo, tem o conhecimento que o corpo tem e como ele vai processar, independente do psicológico. O psicológico já é suficiente para bagunçar o negócio. Mas quando o corpo volta, você não tem conhecimento do Padre Galeno. Então, você ia lembrar dele como se fosse Jesus. Um exemplo, ou um outro padre. Nossa, eu vi um padre tal, ou vi um padre Anchieta fora do que você tinha uma imagem. Então, você criaria uma ideia de associação. Por isso que tem que tomar bastante cuidado com a projeção astral. E até mesmo, isso chama-se animismo, na verdade, a capacidade do corpo interferir na informação.
tanto acontece na projeção, como acontece na mediunidade. E se tanto o médium como o projetor astral não souber disso e não colocar em prática, ele vai estar atuando sob distorção. Até mesmo a questão de Jesus. Então, muitos relatos de pessoas que falam de EQM sobre Jesus, ou então de uma experiência, pode ter ligação exatamente com isso que você falou. A pessoa associar algo maior a uma figura-chave, ou a um anjo. Ah, vi um anjo, parecia um ser humano. Sim. Será que foi essa figura mesmo, ou será que foi essa quebra, né? Tem que tomar cuidado, por isso você tem que ver assim, tem que, voltou do corpo, olha, eu vi tal coisa, será que foi assim, uma coisa, agora é muito estranho, tal, eu tô, por exemplo, eu tô analisando algumas coisas, eu sempre, nunca leva a sério, nunca, não é que leva a sério, não ao pé da letra, verifica, porque tem coisas que você viu mesmo, né, e tem coisas que, por isso que os mentores sabem disso. Olha a experiência que eu tive esses dias, ainda não relatei, em lugar nenhum. Eu vinha fora do corpo, andando numa pista assim, né, estranha, meio... A maioria das experiências que a gente tem fora do corpo é meio que na região inferior por uma questão de assimilação energética, de corpo físico e tal. Vim numa estrada, velho, um perigoso assim, andando no meio da rua, eu falei, cara... Aí, olha a presença do mentor, olha como ele foi sutil. Aí tinha um cara capinando um mato, velho, sem camisa, um caboclo assim, capinando mato assim. Aí eu aproximei dele assim, eu falei, velho, onde é que eu tô aqui, velho? Tá estranho, velho, tô querendo ir pra casa, fora do... Ele falou, olha, você tá num lugar perigoso aqui, você não deveria estar andando por aqui, não. Ali na frente mesmo, você vai passar ali, ó. Aí eu falei, cara, tem lugares aqui, eu falei, eu acho que eu tô fora do corpo, eu falei pra ele, eu tenho quase certeza que eu tô fora do corpo. Aí ele não olhava pra mim, cara, ele continuava capinando o terreno, assim, calmo, no meio do umbral, cara, aumentou com certeza, só que, ó a humildade dos caras. Em primeira mão você tá falando isso. Aí eu falei pra ele assim, ó, eu acho que eu vou testar se eu tô fora do corpo. Aí eu fiz assim, comecei a tentar voar, né, não conseguia, aí comecei a nadar no ar, assim, cara, eu tô fora do corpo, velho, que loucura, eu estudo isso aí, como é que eu posso ficar inconsciente? Aí ele continuava capinando, mas ainda assim, ó, quando você for, tá vendo aquelas placas ali, quando você for virar, ali eles atacam, tá? Então, quando você for passar, eu vou passar, mas não tem volta. Eu falei, eu tenho que passar por ali, eu vou voltar pro corpo, porque eu não vou voltar de onde eu vim ali, que tava meio escuro ali também. Aí eu falei, eu vou passar voando ali, eu falei para ele, né? Aí ele falou, então tá certo. Aí eu passei voando por cima, assim, né? Aí eu vi um canavial enorme, assim, umas placas que ele tinha falado que eram, e não apareceu nenhum espírito, que eu tava voando, né? Acho que eles nem me viram, talvez, mas eu vi que eles saíam, eu li direitinho, eles saíam do canavial, entravam numa pista meio de estrada, mas meio quebrada assim, e eles atacavam quem passava por ali, no astral. Qualquer um, projetor, espírito, era atacado ali. Mas você vê como o mentor me falando a experiência. Eu passei voando por cima das coisas assim, a partir daí fiquei lúcido e aproveitei a experiência. E essa questão do umbral, né? Você falou sobre essa questão que envolve uma energia umbralina, e existem muitos assuntos, muitos materiais, muitas discussões sobre o umbral, né? Podemos falar então sobre esses mecanismos de ligação com essa estrutura chamada umbral, né? E se isso está ligado estritamente à nossa esfera, planeta Terra, né? E se isso que nós estamos vendo é uma ligação exclusivamente do nosso planeta, ou se tem algumas interferências de todo o nosso sistema solar, digamos, nessa frequência do umbral. Eu acho que a gente chama umbral, mas quando chama frequência inferior ao umbral, é o seguinte, é que um espírito não deveria ficar nessa região, tá? Como que ela existe? Ela é uma subfrequência, como se fosse assim, imagine que você tem uma grande cidade muito forte, intensa, e que seres não consigam entrar nessa cidade. Aí o que acontece? Eles estavam ali e saíram, morreram. Ao redor começa a se criar comércio de seres que ficavam, eu preciso voltar para aquela cidade, mas não consigo voltar. Então, é exatamente isso. Então começa a se criar, como existe subfrequências, é uma coisa que a gente não entende aqui ainda, mas nós vamos um dia conseguir entender isso até de forma equacional, vamos fazer equação para entender a questão dimensional, e já é falado por Carl Sagan das frequências, a gente sabe que das dimensões, a gente sabe que existe, tá? Mas a gente não sabe entender ainda como é que elas estão, ou por que estão entrelaçadas. As primeiras 3 frequências são uma reação da física, somente e exclusivamente, porque não existe só frequência astral, mas vamos ficar nessa. O corpo físico, ele tem para você nascer, tá? Você nasce aqui por alguns motivos, tem vários deles. Você precisa de um sistema placentário, que nem um bebê para nascer, que está no corpo da mamãe, ele tem que ter uma placenta para alimentá-lo, enquanto ele ali está. É um sistema energético específico que é feito só para encarnação. E quando você sai,
o corpo físico, ele leva várias sensações, por isso que é tão difícil encarnar, que levam, pode deixar você preso, vícios e vontades. Ele tem, comer é muito bom, sexo é muito bom. Droga, cara, se fosse ruim as pessoas não usavam, as pessoas gostam de beber porque baixa a consciência. É uma coisa que é gostoso, é prazeroso. E ele leva a uma dependência, dependência física, dependência emocional, dependência e outras coisas que vão estar envolvidas, aquilo ali, dinheiro, tudo. Casas e emoção. Então, é se criado subfrequências próximas para esses seres que desencarnaram, quer dizer, que precisavam sair daqui, ficaram presos. Só que o que acontece? Não morrem do mesmo jeito que morre aqui, mantém-se por mais tempo. Então, o ser humano, imagine um faraó que não morre. Ele ia estar no poder, cara. Imagine o Lula e o Bolsonaro nunca morrerem. Imagine um político que não sai daqui nunca. Nunca vai sair do poder. Imagine a tendência é que os poderosos nunca saiam do poder. Então é o que acontece. Como aqui tudo é impermanente, apesar de eles viverem em função do físico, ninguém fica aqui. Aqui é permanente. Lá se começa a criar um sistema de controle muito mais forte com o tempo. Teoricamente, o físico é mais forte que lá. Mas nós não temos consciência do que acontece. Nós vivemos aqui, esses seres desencarnam e muitos deles têm consciência do que acontece. Então eles começam, os controladores verdadeiros do mundo não estão no mundo, estão fora dele. Porque os controladores do mundo morrem. Os de lá, não. Eles até demoram um pouco mais tempo, com 100, 200, 300 anos, às vezes, no sistema. E o sistema vai mudando, que nem um morro que um traficante controla, o cara vai morre, outro pega a boca e o processo vai acontecendo. Então é isso que vai acontecendo. Então o umbral é uma região real, ela não é uma ilusão. Ela passou a ser real, aliás, por exemplo, esse cristal aqui. Esse cristal foi construído aqui, ele pertence ao físico. Só que imagine que daqui a 300, 500 anos ele não exista mais, passou um trator por cima. Só que a irradiação mental com que eu coloco nele é tão verdadeira que ele vai durar mais lá do que aqui, apesar do início dele ter sido aqui. Então, a realidade ela é exatamente assim. Então, por isso que é tão difícil, é tão complexo. Porque você sai de um mundo difícil, que é aqui, de controle social, de controle de consumo, de controle de tudo que você imaginar, nós somos aqui, elevados, e vai para o lugar onde são eles que dominam. Por que eles dominam? Porque eles vivem em função da nossa energia. Eles não. É uma baixa consciência, não tem a menor dúvida. Não deveriam, porque esses caras ficam presos ali, podiam estar se libertando, ir para a quarta, quinta, sétima frequência, dimensão mental, sair do planeta e ir para outro lugar, mas ficaram presos naquele troço ali, que é muito grande. Então, só temos ali, quanto é que a gente tem um mundo, lá, pelo menos de forma geral, são três dimensões inferiores, a primeira, a segunda e a terceira. Só que tem subfrequências também. Então o negócio sobe num nível de controle, de quantidade de seres em necessidade muito grande. É por isso que é difícil. Você vai nos lugares, tem uns caras que dominam a rua, tem um cara que domina porque passou por ali, você tem que pagar alguma coisa para eles, que é a troca que eles fazem. O que é essa troca? A energia que foi condensada do ser humano, que virou alguma coisa que eles pedem como retorno. Então, você passou no lugar, isso acontece. Então, por que o ser humano é muito importante? Como abate. Ser uma carne para abate. Ou no corpo ou fora do corpo. Enquanto você tem corpo, está com o ligado, o ser humano é extremamente assediado. Todo lugar que ele passa. Então, os ataques acontecem totalmente por questões de assédio em cima da nossa energia. Nós somos atacados aqui também, para consumir. Eles querem nosso dinheiro, nosso tempo, o tempo inteiro. Lá não é diferente, só que é pior, porque o controle lá é voltado a isso, totalmente voltado.